Meus amados irmãos e aos amigos, hoje nesse dia especial, ou seja, um domingo, nós queremos compartilhar um texto da Palavra de Deus com todos vocês. E se você quiser acompanhar, tiver aí a sua Bíblia em mão, pode ser o seu celular, o tablet, o iPhone, a Bíblia em papel. Você pode abrir aí no livro de João, texto de João, capítulo de número 6, a partir do verso 23. Tem uma palavra de Deus que Ele colocou no meu coração na manhã de hoje, quando nós estávamos fazendo a devocional aqui em casa. Eu vi o quanto esse texto pode nos ajudar a crescer no conhecimento, na graça, na ministração da palavra, no auxílio de outras pessoas que carecem desse apoio. Jesus diz assim, a partir do verso 23, João 6, 23. Enquanto outros barquinhos chegavam de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo Jesus dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Aí o verso 28, dirigiu-se, pois, a ele e perguntou: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele por ele enviado. E o 31 para fechar: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão para comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés a quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Olha, amados, como eu considero um texto rico, onde nós podemos extrair aqui algumas lições preciosas para nossas vidas, para sermos mais fortalecidos, para sermos mais cooperadores, ou seja, abençoadores uns dos outros, da vida do outro. Primeiro, eu vejo aqui que houve uma preocupação. Jesus foi naquela cidade, ministrou ali, orou, assistiu o povo na sua necessidade física e espiritual. Não foi só o físico, mas hoje houve também a assistência física, que era a fome, e houve também a necessidade espiritual, que foi fortalecer, animar, trazer entusiasmo, para que todos pudessem estar ali sendo encorajados a continuar na vida, na luta. E me chamou muita atenção, quando Jesus saiu dali, mesmo que aquelas pessoas encheram os barquinhos de gente e foi até onde Jesus estava. Aí ele não está mais aqui. Onde Jesus está? Onde é que ele está? E saíram dali e chegaram onde Jesus estava. Jesus já estava em outro destino, mas eles chegaram ali também. E quando eles chegaram, perguntaram: Jesus, por que você não ficou lá
Que hora foi que você chegou aqui? E Jesus, então, muito sincero, disseram para eles assim: olha, vocês estão aqui, mas vocês não estão preocupados comigo. Vocês estão me procurando por causa do pão que perece. Se você olhar, pode ver no verso 26, que ele diz isso muito claramente. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, verdade vos digo, que vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles não estavam ali por causa da assistência espiritual, mas estavam ali por causa do pão, do alimento. Aí, meus irmãos, eu pude ter um entendimento, uma revelação de Deus, mostrando como é importante. Às vezes nós queremos que as pessoas, elas adotem todas as providências da fé de imediato. E não é assim. Tem pessoas que elas vêm logo para Jesus, abrem os seus corações e aceitam Jesus, caminham com Jesus. Tem outras não, que precisa recursos estratégicos para que se possa conquistar. Embora, foi o que Jesus fez. Embora eles não fossem atrás de Jesus por causa de Jesus como Filho de Deus, mas foi atrás de Jesus por causa do milagre do pão. O pão que satisfazia o corpo físico. Em outras palavras, mostra o quanto o nosso trabalho como igreja, como pessoas físicas, quando nós assistimos a uma pessoa necessitada, não se preocupe se o resultado não vai sair de imediato ali. Olha, eu estou assistindo fulano, mas fulano não recebeu a Cristo no seu coração, na sua vida. Não se preocupe, o nome disso é uma semeadura. Você está semeando. Foi o que Jesus fez. Ele ministrou a palavra e deu pão. Quando ele se retirou, as pessoas foram atrás. E Jesus disse: olha, vocês não estão me procurando aqui por causa do pão do céu. Vocês estão me procurando aqui porque estão querendo o pão que satisfez vocês. Que vocês foram fartos ao comer. Mas não importa. O importante é que, ainda que seja pelo pão que perece, quando você ministra para elas e dá pão, as pessoas vão se alimentar fisicamente e vão se alimentar espiritualmente. É um entendimento aqui muito claro. E Jesus foi também muito conciso na sua palavra. Mas o importante é que despertou neles o desejo de conhecer um outro Jesus. O Jesus que satisfazia a alma. Aí no verso seguinte, nós encontramos aqui, já agora, aquelas mesmas pessoas que estavam seguindo Jesus, querendo saber como é que eu posso fazer para fazer a obra de Deus. Como eu posso contribuir, eu ser um contribuinte, um ajudador, alguém que pode também dar a sua contribuição para assistir a outros necessitados? Eles agora estão fazendo essa pergunta para Jesus. E Jesus, talvez eles estivessem esperando: olha, você tem que estudar em um seminário, você tem que fazer o curso tal. Quem sabe, depois que você fizer a graduação, ou concluir o 2º grau, ou fizer um curso de assistência. Não. Meus irmãos, é tão simples que chegar a chocar o que Jesus disse. Jesus foi tão delicado e tão simples
que eu acho que muitas pessoas estranham o simples. Não precisa nada disso. Não precisa curso daqui, dali ou dacolá. É óbvio, é claro, que quanto mais você se prepara, melhor você pode servir a Deus. Mas isso não impede, se você não tiver uma profundidade de conhecimentos, de ser útil na obra e na casa de Deus. Observe que resposta Jesus deu no verso 28, quando eles perguntaram como eles podiam fazer para servir na obra de Deus. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Eles talvez estivessem esperando uma colocação muito profunda. Jesus deu, e uma colocação, ela é profunda, ela não deixa de ser. Contudo, a maior profundidade está na simplicidade de Jesus. E qual ou quais as lições que nós podemos extrair para nós nos dias atuais? Primeira lição: não precisa complicar, é só simplificar. Basta que creais. Então, se nós cremos, nós já podemos seguir os mandamentos, a palavra, instruir o que o Senhor diz, ajudar uns aos outros. Depois que eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, depois que eu reconheço que Jesus foi enviado de Deus, eu, com esta simplicidade, o que eu tenho de capacidade que foi dada por Deus, eu posso ser útil à sociedade. Eu posso ser útil na igreja. Eu posso, além de prestar o serviço no meu trabalho profissional, eu posso ser um abençoador do meu colega, do meu chefe, dos meus empregados, daqueles que estão subordinados ou submetidos à minha autoridade. Por quê? Porque o mais importante de tudo isso para realizar a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E quem foi que ele enviou? Ele enviou a Jesus. Ele enviou o homem de Nazaré. Ele enviou o Cristo, o Redentor, o justo. Ele enviou aquele que veio nos resgatar das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, queridos e amados irmãos, todos podem ser úteis na obra de Deus. Agora é um tempo de poder manifestar o quanto eu posso ser útil para a sociedade que está em crise. Eu posso ser útil assistindo socialmente, dando o pão, os alimentos, assistindo uma pessoa faminta, necessitada. Como eu posso ser útil também ministrando uma palavra de fé, de esperança para aqueles que estão desanimados, aqueles que estão passando por lutas, aqueles que têm tido luto, não só luta, mas luto, aqueles que estão desassistidos, que perderam o emprego, que estão ameaçados, aqueles que estão com a saúde abalada ou tem pessoas na sua família que eles têm passado por provações. Eu, enquanto servo de Deus, posso ser útil com o simples, com aquela maneira cortês e abençoadora de fortalecer o coração de alguém. E um terceiro item que ele mostra aqui, que você pode acompanhar aí, pegando na sua Bíblia, pegando no seu texto, você pode observar que o verso 31, ele diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Isso quem está dizendo
são aqueles que pegaram o barquinho e foram até onde Jesus estava. E quando chegaram lá, eles disseram isso, que os nossos pais mandaram maná lá no deserto. E isso está escrito. E é verdade. E deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Olha, meus irmãos e amigos amados, olha que interessante aqui. Como as pessoas às vezes precisam de outras pessoas para esclarecer a Bíblia, os pontos de vista bíblicos, os conhecimentos. Muitas e muitas pessoas precisam de ajuda. Você pode ser um ajudador em um momento como o que estamos vivendo. Há pessoas que estão carecendo de apoio, de ajuda. Eram pessoas interessadas que queriam saber o entendimento que elas tinham que o pão do céu, do maná, que foi dado lá no deserto ao povo de Israel, aos hebreus, tinha sido mandado por Moisés. Aí Jesus disse para eles, vocês estão equivocados. Não foi Moisés que mandou o pão do céu, não. Quem mandou o pão do céu foi o meu Pai. Foi o meu Pai que mandou o pão do céu para abençoar os que estavam atravessando o deserto. Não foi Moisés. Moisés foi usado por Deus ali no deserto, mas o pão foi enviado por Deus. Nesse tempo assim que estamos vivendo, quando você assiste uma pessoa, quando você ministra uma palavra de fé, de encorajamento, muitas pessoas que estão passando por situações agora de aperto, lá na frente, vai lembrar daqueles que estão estendendo a mão, daqueles que estão liberando palavras de encorajamento, daqueles que estão fortalecendo através do estudo da Bíblia, da palavra, daqueles que deram uma cesta básica, um pão de cada dia para alguém. Mas não se esqueça, quando você faz isso, é Deus que está lhe usando. Assim como Deus usou Moisés no deserto para abençoar o povo de Israel, Deus está nos usando para sermos abençoadores da vida das pessoas que estão carecendo nesse momento. E que você se deixe usar por Deus, com o seu espírito generoso, com a unção que o Senhor tem ministrado para você. Se você tem alguma coisa boa, e você tem, divida o pão físico como Jesus fez, mas divida também a assistência da palavra. Procure sempre achar uma maneira de fortalecer o irmão, o amigo, o patrão, o empregado, os pais, os filhos, de maneira que todos nós juntos possamos receber uma unção nova, um ânimo novo e atravessar esses momentos difíceis que estamos experimentando. Eu quero finalizar esta palavra que foi a minha devocional nesta manhã. Lendo esse texto com a minha esposa, nós então compartilhamos essa troca de experiência quando Jesus dá pão físico e dá pão espiritual. O segundo momento, quando Jesus diz para eles que é simples fazer a obra de Deus. Não precisa curso. Se você tem outras habilidades, glória a Deus, aleluia. Quanto mais crescemos na vida, melhor podemos servir ao Senhor. Isso é fato. E aquela palavra final.
não o pão verdadeiro que desceu do céu é Jesus. Não foi o pão que Moisés serviu ao povo no deserto. Embora aquele pão tivesse sido dado por Deus, era um pão perecível. Mas Jesus chega e diz: eu sou o pão vivo, o pão que desceu do céu. Deu-lhe a comer o pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu está entre nós. O verdadeiro pão do céu é Jesus. O verdadeiro pão do céu alimenta não apenas o corpo físico, através da nossa capacidade que Ele nos dá, mas alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, nos fortalece. E eu quero desejar um dia abençoado para você. Você que tem sido um vencedor, até aqui você tem conseguido se superar, porque Deus tem estado no controle, foi a palavra de ontem à tarde. Que o Senhor continue renovando as suas forças, lhe dando a capacidade de superação. O poder de Deus se manifeste de uma maneira extraordinária sobre a sua vida. Que Deus cubra e proteja a sua casa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor. Seja você um instrumento de Deus para poder alimentar com o pão, com o verdadeiro pão do céu, aqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor ilumine o seu dia, lhe abençoe, traga graça sobre você e um dia especial. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, meu amigo, que está apreciando essa live. Multiplique para que outras pessoas possam conhecer e se alimentar da palavra de Deus, hoje e para todo sempre.